Olá, olá, tudo bem com vocês? Vou botar aqui que tá bem. Aí, eu escolhi esse tema hoje por inúmeras situações que vêm acontecendo, e eu gostaria de dar alguns exemplos aqui relacionados. A gente voltou o tema de conversas difíceis, que está atrelada à formação de um executivo, de um CTO, um gestor da área de tecnologia, ou de um CIO. E aí eu elenquei alguns itens. Normalmente, num processo de venda, num processo de negociação, algumas coisas ficam debaixo do tapete, né? Invariavelmente, por inúmeros motivos, né? Então, se você está num processo de venda, está bem avançado, às vezes você não toca em determinado assunto com medo do cliente recuar e não comprar, ou de você ter que levar para dentro da empresa e renegociar o preço, ou você ter que reduzir o escopo daquilo que você quer fazer, aí vai ser um pouco menor, o cliente pode achar ruim, inúmeros motivos. E aí esse negócio fica debaixo do tapete. E ele só vai descobrir no momento ou que o projeto está rodando, ou que ou a operação está rodando. E aí ele vai descobrir que aquele escopo que ele tinha contratado não era aquilo, ou era quase aquilo, e aí começam as grandes discussões e os grandes atritos. E só no que você joga para dentro da empresa, acontece a mesma coisa. Ou você não cria um ambiente amistoso que as pessoas podem colocar os problemas e eles serem discutidos como gente grande, desculpa, perdão, você vai punindo ou coibindo as pessoas, você cria um ambiente de mentira. Esses problemas vão ficar debaixo do tapete e a hora que eles vierem à tona, pode ser tarde para poder resolver. Então, veja, a hora que você pega um grande problema e coloca na mesa de forma transparente para o cliente, para o fornecedor ou para dentro da própria empresa, você acaba fortalecendo aquela relação e aumenta o nível de confiança. Porque a confiança ela vai sendo construída. Então, se você é um fornecedor novo para determinado cliente, cada vez que você vai abrindo o jogo e vai contando as coisas que vêm acontecendo de fato, essa relação vai se fortalecendo, a confiança vai aumentando e, consequentemente, ele vai comprar mais de você. Mesmo que você seja um fornecedor mais caro que os outros. Porque ele sabe, se ele colocar um pouco mais barato, este tipo de postura ele não vai ter, e os problemas que podem acontecer dentro da operação ou dentro do projeto dele podem ser muito maiores que esse valor. Então, o fato é, quando você cria essa relação saudável, e quando eu vou para cliente, hoje não mais, eu tento levar esse tipo de cultura para dentro dos projetos, junto com as minhas equipes. Eu dou aqui do E, vamos sentar, de forma de se apresentar, de forma estruturada, para o cliente entender aquilo que você está dizendo da forma correta. Também não entender de forma torta e aí interpretar de outro jeito. E aí um problema que era pequeno acaba virando um problema gigante e você não consegue resolver. Então, existem métodos e técnicas para se fazer. Esse livro aqui, ó, que eu não canso de ler, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou lendo. É esse. Conversas Cruciais. São 5 autores
Joseph, Gary, Ron, tem dois aqui. Eles se juntaram para escrever esse livro e testar o método em empresas, em fornecedores, em clientes, em jornais de diversas indústrias. E eles conseguiram desenvolver um método que vale muito a pena ler e entender, porque existem técnicas, momentos de se colocar os problemas, entender se o problema é um problema circunstancial, se é um problema padrão, se é um problema recorrente, que interfere a relação. E eles categorizam isso exatamente dessa forma como eu falei. Então, a hora que você aplica algumas técnicas, deixa eu só pegar aqui, que eu tinha havia separado alguns itens. Que isso não sei o que estou dizendo, está no livro, mas faz muito sentido. Para criar o primeiro item, cria um ambiente seguro. Assegure que todos se sintam à vontade para compartilhar as suas perspectivas, sem medo. E eu fiz um post no LinkedIn sobre isso. Sem medo de retaliação. Isso pode ser alcançado mostrando respeito e reconhecendo as emoções envolvidas. Ou seja, se você cria um ambiente, tanto interno quanto externo, onde as pessoas não têm receio de compartilhar os problemas, não é um problema pessoal, não. É um problema do dia a dia da empresa, ou do projeto, ou de alguma operação de tecnologia. Isso serve para tudo. Inclusive para suas relações pessoais. A hora que você cria esse ambiente, a pessoa sente a vontade de compartilhar e colocar isso na mesa. E aí é muito mais fácil de discutir. Porque ela sabe que aquela conversa é para ser, o objetivo é para resolver o problema, e não para criar mais problemas. Então, quando você cria esse ambiente, ok, as pessoas vão entender que ela tem espaço para poder fazer isso. O outro item seria: seja transparente e claro. Expresse suas preocupações e informações técnicas de maneira direta, sem rodeios, mas com sensibilidade e respeito. Então, um caso, você fez uma determinada venda de um determinado projeto. Você começou o projeto e você percebeu que você não considerou determinado item. Aí você tem duas alternativas. Primeira, discute dentro de casa e vê se o prejuízo operacional e financeiro e de tempo é grande, mede isso. Se ele for grande, tem um impacto grande, precisa ser levado para o cliente, compartilhado, para ele pagar, estrutura a conversa. Monte o material, monte o racional, chama o cliente para conversar e apresente a situação. Logo no início. Não espere o problema chegar, a etapa do projeto ou da operação chegar, para você colocar esse problema na mesa. Porque o que vai acontecer? A primeira coisa que ele vai falar é: por que você não me avisou antes? Principalmente quando ele tem o orçamento fechado e você leva isso no final do ano para ele. O orçamento dele já foi embora. Ele está montando um orçamento do ano seguinte. Ele não vai ter dinheiro para te pagar naquele ano. Só o ano seguinte. Então, se você leva no início do ano esse tipo de problema, ele tem tempo suficiente para tentar negociar outra linha do orçamento dele e encaixar esse déficit aí do projeto que você esqueceu de considerar.
Então, veja, um outro item aqui foi o seguinte: quando você escuta o cliente nessa mesma conversa, então você vai colocar o problema, não tente rebater a opinião dele. O erro foi teu. Você vai tentar entender o que ele está considerando, se ele vai considerar tudo, parte ou nada, para você digerir esse negócio e dar a sua opinião. Então, o terceiro item seria: escute ativamente. Pratique a escuta ativa para entender verdadeiramente as necessidades e preocupações do cliente. Valide seus sentimentos e mostre empatia. É um item técnico, mas é super importante, porque às vezes você coloca o problema, aí ele vai considerar, outra pessoa vai considerar algumas coisas, e você entra e interfere, não deixa a pessoa falar, não deixa ela terminar o raciocínio. Ou você conclui o raciocínio dela. O que acontece? Ela está falando, e fala assim: ah, não, então é isso. Ah, eu não entendi. Você não entendeu nada, ele não terminou de falar. Outro item: encontre propósitos comuns, que concentre nos objetivos compartilhados para alinhar expectativas e busca de soluções que beneficiem as partes envolvidas. Você não vai ganhar tudo numa negociação. Então, por isso que a conversa precisa ser estruturada. Quando você planeja a conversa, o que vai acontecer? Então, vamos supor que você tem 10 itens para pedir. Escolha 2, 3 que não vai fazer diferença para você, se você ganhar ou perder. Então você pega esses 3 itens aqui e dá como moeda de troca para você ganhar os outros 7. Faz sentido ou não? Então imagina, Flora, tem o item 1, 2, 3. Fala assim, ó, esses 3 aqui eu consigo considerar, você tem razão, isso aqui eu vou assumir o erro, eu vou fazer sem custo, vou colocar os recursos que precisa, etc. Tá tudo certo. Esse 7 aqui, eu preciso considerar. Então, ou seja, o cliente tem a sensação de que ele não está perdendo tudo na negociação. Você está dando alguma coisa. Eu dei um exemplo de 3, mas pode ser 4, pode ser 5. Às vezes você quer aprovar 2, 3 itens que são muito relevantes. Você dá o resto para o cliente. O resto fica para você. E por último, transformar os diálogos em ações. Então, termine as conversas com acordos claros, plano de ação específico, garantindo que todos estejam na mesma página, comprometidos com as próximas etapas. Poxa, você sentou, você deu a notícia, planejou, agora precisa executar. Isso que muita gente não faz. Vai lá, joga bomba, volta para casa e acha que o problema está resolvido. Sem ação, é só um plano. Sem ação, é só uma promessa. Então, se você estruturou, comunicou o cliente, cara, volta para casa e executa rapidamente, antes que ele mude de ideia. E você também mude de ideia. Ou o cenário muda. As condições comerciais mudam. O cenário econômico muda. Então tudo pode mudar. Se no meio disso não resolveu, você teve uma crise por algum problema sistêmico, qualquer outra coisa, o cenário muda. Ele pode recuar e não aceitar mais aquela proposta que você fez. Então, por isso, é importante você não só comunicar, planejar, comunicar e negociar o plano, mas executar, que é o mais importante. Porque senão você vai perder o bonde, certamente. O cliente vai mudar de opinião e você perdeu aquela negociação e pode ser que a temperatura
que você vá negociar uma próxima etapa, vamos supor que você perca aquela negociação que você fez. Uma próxima conversa, o tom da conversa pode ser diferente. Pode ser mais agressivo, pode ser quente, pode ser que o cliente não tope, pode ser que você vai ter que dar mais coisas. E aquelas coisas que você achava que era importante, que você precisaria ter como item ganho, você vai perder. Então, eu coloquei aqui no meu LinkedIn, Alisson Ferini, no LinkedIn, tá lá o post, com os comentários, etc. Se quiser, entre lá. Essa é mais uma live nossa, de inúmeras que a gente está fazendo de formação de CTO, que parecem itens básicos, simples, mas pense, ninguém faz. Ninguém é muito, mas muita gente não faz. Você pode perceber, no mundo comparativo, esse tipo de comportamento é menos comum do que vocês imaginam. No entanto, quando você coloca assuntos difíceis, as pessoas torcem a boca e não querem conversar, não querem discutir. Beleza? Ficam bem. Até amanhã, próxima live. Valeu.